Hello, how are you? Welcome to our 13th class. Today we're going to see the difference between much and many. Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós veremos a diferença, entre much e many. Claro que para isso eu vou precisar resgatar um tópico que nós já conversamos um pouquinho lá no Básico 1, mas é um tópico que vai ser bem recorrente ainda ao longo do curso, então não se preocupem, porque é um tópico que costuma sim causar um pouquinho de problema para nós brasileiros, que é a diferença entre os substantivos contáveis e incontáveis. Então, entender essa diferença vai ser fundamental para a gente aprender a usar o much e o many, tá legal? Bom, então vamos começar primeiro aqui com um texto, onde nós veremos então aqui um rapaz falando então sobre a sua vizinhança, My neighborhood, neighborhood, então vizinhança. Vamos começar então lendo esse texto e depois a gente então tenta extrair daqui, o início então, alguns tópicos para a gente conversar na aula de hoje, tá legal? Então vamos lá, acompanhem comigo. My neighborhood. I live in a small town, so there isn't much traffic or noise. We also don't have to worry about pollution. There are, however, many nice places to go. We have a few restaurants and a lot of good stores. There is little to do at night. We don't have any theaters or clubs. But is there much crime to worry about? No, there's none. Ok, pessoal? Então vimos aqui um textinho bem curtinho, onde esse rapaz então ele está falando sobre a vizinhança dele, Ali normalmente quando nós falamos neighborhood, a gente pode algumas vezes entender inclusive como bairro, tá? Essa ideia de vizinhança, de algo então que ocorre próximo à sua residência. Então vamos ver juntos aqui parte por parte desse texto para nós tentarmos ver aqui se há algum problema de vocabulário, ok? Juntos então, vamos lá. I live in a small town. Então, I live, eu moro, eu vivo. In a small town, em uma cidade pequena, Small town. Small, então, pequeno, e town é uma maneira, então, de dizer cidade, ok? So, então, there isn't much traffic or noise. Então, não há, lembram-se que toda vez que a gente tem o there mais o verbo to be, é o verbo haver, no sentido de existir, ok? Então, so, there isn't much traffic or noise. Não há muito tráfego ou barulho, Então, traffic aqui, tráfego, Então, de carros. Or noise, barulho. Então, uma das coisas que nós veremos hoje é justamente isso, Vocês viram aqui, olha, aqui eu estou usando o much, There isn't much, E já, então, nós vamos nos aprofundar, para entender exatamente por que aqui eu usei o much, por exemplo, e não o many, ok? Bom, então ele continua. We also don't have to worry about pollution. Nós também, we also don't have, não temos, Nós também não temos que nos preocupar, to worry about, nos preocupar com alguma coisa. Que coisa? Pollution, ok? Poluição. So we also don't have to worry about pollution. Nós também não precisamos nos preocupar com a poluição. There are, however, esse however aqui é o equivalente ao nosso entretanto, no entanto, Então, there are, existem, entretanto, muitas, many nice places to go. Muitos lugares legais, nice places, lugares legais para ir. We have a few restaurants. Nós temos, we have a few, uns poucos, alguns restaurants, então nós temos alguns restaurantes, and a lot of good stores, e muitas, a lot of, muitas boas lojas, ou lojas boas. There is little to do at night. Há pouca coisa para fazer à noite, ok? There is little to do at night. Há pouco para fazer à noite, há pouca coisa para fazer à noite. We don't have any theaters or clubs. Nós não temos qualquer teatro ou clube, Clubs aqui no sentido de boates, Em inglês fica melhor, então, a gente não usa a dupla negação, então a gente vai usar o quê? O any. Lembram-se disso? A gente usa o any normalmente
quando as frases são negativas ou interrogativas, né? Então, we don't have any, nós não temos nenhum, né? Theater aqui pode ser teatro e pode ser algumas vezes cinema também, tá? Cinema em inglês é o movie theater, né? Movie theater. Então, we don't have any theaters, nós não temos teatros, né, ou cinemas, or clubs, nem clubes, ok? Nem boates. But, is there much crime to worry about? Então, de novo aqui, né, o is there, olha só o verbo to be na frente do there aqui, para colocar na pergunta, né? Is there, né, mas há muito crime para se preocupar? Much crime to worry about? No, there's none, né? Então não há nenhum, não há qualquer, né? Não há crime algum, ok? Então esse none dá ideia de nada, nenhum. Tá ok, pessoal? Vamos então fazer uma revisãozinha rápida sobre aquilo que nós vimos sobre os substantivos, então, contáveis e incontáveis, ok? Primeiro, então, os contáveis, né? Countable nouns. Então, aqueles substantivos que são contáveis é aqueles que a gente pode passar para o plural, não é isso? Então eu posso dizer 1, 2, 3, então é possível usar tanto no singular como no plural. Olha só um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, person, né, pessoa, and we have people, pessoas, né? Person, pessoa, people, pessoas, né? Aqui eu aproveito para chamar a atenção de vocês para uma diferença. Existe a palavra persons também, que seria plural de person, mas é utilizado só num contexto bem formal, tá? A gente muitas vezes, quando utiliza persons, né, a gente pode traduzir no português por indivíduos, né? Então, normalmente em textos legais, de direito, é utilizado persons, tá? Mas no geral, para nós, o plural de person é people, ok? Então, people já está no plural. Another example, house, houses, child, children, né? Então aqui eu trouxe 3 casos, né, só para exemplificar. Tudo isso pode ser contável, certo? One person, 2 or more people. One house, 2 or more houses. One child, 2 or more children, right? Very, very simple, ok? Então tudo aqui pode ser contável, são, claro, substantivos contáveis. E o que são, então, os substantivos incontáveis, né? Então são aqueles que a gente não pode contar. Isso significa o quê? Que eles sempre ficarão no singular, embora a ideia deles não necessariamente seja singular, pode ter até uma ideia plural, né? Mas não é algo que a gente possa contar 1, 2, 3. Olha só alguns exemplos aqui. We have, for example, pollution, né? Pollution, poluição. A gente não fala, nossa, hoje a gente tem 3 poluições no ar. Não, né? Poluição é algo genérico, né? Mais geral, a gente não conta 1, 2, 3, ok? Então, pollution, water, né? Água. A gente não fala, vou tomar uma água. A gente até fala, né, no português, mas de modo informal, né? Mas água a gente não fala uma água, 2 águas, 3 águas, né? A gente pode falar um copo d'água, 1 litro d'água, mas jamais 1, 2, 3 águas, ok? Milk, leite, né? Então, normalmente líquidos, né, são incontáveis. Bread, pão, esse daqui é uma diferença, né, entre o português e o inglês, né? Nós comentamos também lá na aula sobre nouns, né, substantivos que nós vimos no básico 1, eu comentei então com vocês essa diferença. Então, pão em inglês não é contável, tá bom? É incontável, bread. Money, dinheiro, a gente pode contar o quê? A gente pode contar reais, pode contar dólares, euros, mas dinheiro não. Me dá um dinheiro, me dá 3 dinheiros, né? Não, a gente não fala assim, né? Me dá algum dinheiro, me dá um pouco de dinheiro, mas a gente nunca diz, então, 1, 2, 3 dinheiros, certo? Então, nenhuma dessas palavras aqui a gente coloca no plural. And traffic, né? Tráfego também não, né? Traffic também incontável. Ok, pessoal? Bem simples, só uma revisãozinha rápida, né? Porque eu quero mostrar para vocês, então, algo, né? Como é que a gente vai usar o much e o many, que é o grande objetivo aqui da nossa aula, tá bom? Então, olha lá. Só para a gente, então, antes de continuar, né? Attention. Some nouns can be both countable and uncountable. Então, alguns substantivos podem ser usados tanto como contáveis quanto como incontáveis, né? Então, vai depender do contexto, da ideia que você quer passar. No português também isso é possível. Olha só, trouxe aqui 2 exemplos. Por exemplo, crime, né? Crime pode ser usado como incontável, claro que então ele vai ficar no singular, ou como contável, né? E aí ele pode passar para o plural, crimes, ok? Já vou mostrar um exemplo para vocês. Outro, por exemplo, é barulho, noise e noises, né? Barulhos. Em português também a gente pode dizer isso, né? Olha, tem muito barulho aqui hoje, incontável, né? Não sei
O que quer dizer esse muito barulho? Mas é algo incontável. Mas eu posso dizer, olha, tem 3 barulhos que me irritam mais, né? O barulho de carro, o barulho de campainha, né? Então, um exemplo. Então, aí, vejam só, então eu disse 3 barulhos, eu contei, mas percebam então que foi o contexto, né? A maneira com que eu quis utilizar que tornou, então, esse substantivo contável e incontável. Ah, professor, mas então é muito difícil, como é que eu vou saber? Pessoal, é como no português, a gente se comunica, né? A gente utiliza isso o tempo todo e nem pensa nisso. Então, nem pensem muito nisso, que vocês não terão problemas. Vai ser muito fácil sempre identificar se esse substantivo está sendo utilizado como contável ou incontável, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, olha lá. Então, crime is rising in Japan. Crime is rising in Japan. O crime está crescendo, rising, subindo no Japão. Olha só, que incontável, né? Eu não disse, não é um crime só que está crescendo, ficando cada vez maior. Não, o crime, veja como está bem genérico aqui, né? A criminalidade, a gente poderia também dizer no português, né? Então aqui, incontável, né? Como utilizar isso de forma contável? Olha só. There were only 2 violent crimes this year. Então, there were, né? Então, aqui no passado, houve only 2, apenas 2 crimes violentos, né? Violent crimes this year, neste ano, tá bom? Então, aqui eu contei, só houve 2 crimes violentos esse ano, ok? Então, é possível, assim como no português, utilizar tanto como contável quanto como incontável. Bem tranquilo, isso não traz muito problema, tá joia? Bom, então agora a gente vai usar o much ou many, né, que é esse realmente então o tópico da nossa aula de hoje. Com os contáveis, né, countable nouns. Countable nouns, então os substantivos contáveis, nós vamos utilizar o many, não é isso? Olha lá. We use many with countable nouns. Nós usamos então o many com substantivos contáveis, né? E nós também usamos o que mais, né? Então, já que nós estamos falando disso, vamos aproveitar e ver então mais algumas, né? Normalmente esses que a gente chama de quantificadores que nós podemos utilizar então com os substantivos contáveis. Além do many, a gente pode usar o a lot, né? Que também dá sentido de muito, né? Um monte, a few, uns poucos ou poucos, às vezes também podemos traduzir por alguns, ok? Many, né? Já falamos, any e none. Então, none, né, que nós vimos lá no texto que significa nenhum, também pode ser utilizado aqui para substantivos contáveis, né? Assim como o any, que a gente utiliza quando for pergunta ou frase negativa, tá bom? E a ideia, então, do a few, professor, eu já vi também esse few sem o a na frente. Pode usar? Pode, claro que pode. É a mesma coisa, mas tem uma diferença de significado. O a few, ele dá uma ideia positiva. Por exemplo, a Mary has a few friends. Então, a Mary tem alguns amigos, a few friends. Se eu tiro esse a da frente, então ficaria Mary has few friends. A Mary tem poucos amigos, dá uma ideia negativa, tá bom? Então, tirar o a da frente, né, o artigo indefinido, vai passar então uma ideia negativa, tá bom? Embora eles tenham uma tradução quase igual no português, né? Poucos ou uns poucos, às vezes também alguns, tá? Pode ser utilizado, né? Quando a gente utiliza o a few, a ideia é mais positiva, tá? Ela tem sim alguns amigos, tá bom? Então essa é a ideia. Tá joia, pessoal? Vamos ver então alguns exemplos então, olha lá. Examples. There are many people in my country, né? Então, people aqui é contável, então a gente vai usar o many, né? Many people, muitas pessoas no meu país. Or, there aren't any shows this weekend. Não há nenhum show, né, neste final de semana. Então, olha só, shows aqui eu posso contar, né? 1, 2, 3 shows. Então, eu posso sim usar o any. Outra coisa que é importante prestar atenção, que quando a gente usa, então, um substantivo contável, né, ele vai estar no plural aqui, a gente vai ter que usar o there are, tá bom? There are, porque é plural, né? Em português, né, a gente usaria o verbo existir no plural também. Existem, né? Claro, a diferença seria o verbo haver, que por ser um verbo impessoal, ele fica no singular, tá? Mas então não confundam com isso. No inglês a gente tem que fazer a concordância. Olha, many people, plural, então there are, ok? There are many people in my country. There aren't any shows this weekend. Lembrando então que o any é mais utilizado então em frases negativas ou em perguntas, certo? Quando é frase afirmativa, quase sempre a gente usa o some, tá bom? Olha lá.
There are a few problems in my neighborhood. There are alguns problemas, né? Uns poucos problemas no meu bairro, in my neighborhood. Or, are there a lot of stores nearby? Are there a lot of stores nearby? Há muitas lojas aqui perto, né? Aqui próximo, nearby. Então, todos aqui com there are, porque olha só, os substantivos todos no plural, né? Stores, problems, shows, people, tudo no plural. There are, então eu posso utilizar aqui o a lot, a few, many, any e também o none, ok? Bom, e quais que a gente utiliza então com uncountable nouns? Primeiro, obviamente, a gente utiliza o much, né? We use much with uncountable nouns. And we also use, né, além do much, a gente usa o a lot também, olha só, o a lot serve para os dois. A little, então a gente não usa o a few, a gente usa o a little, ok? Much e não many, né, como nós vimos. Any também pode para os dois e none também para os dois. Olha só alguns exemplos aqui. There is a lot of traffic today. There is a lot of traffic today. Há muito tráfego hoje. Então, olha só, traffic é incontável. Então, eu posso utilizar o a lot of, né? Assim como eu posso com os contáveis. Mas olhem o verbo aqui, ó. There is, agora no singular, né? Eu não utilizo mais o there are, porque traffic é incontável, tá bom? Another example. Is there any noise in your neighborhood? Is there any noise, algum barulho, né? In your neighborhood, na sua vizinhança. Is there any noise in your neighborhood? Another example. There isn't much pollution in my country. There isn't much pollution in my country. Não há muita poluição no meu país, né? Então, olha só, much, outra coisa importante a gente falar, o much ele é mais utilizado em frases negativas e em perguntas também, tá? Não é tão comum, não que seja errado, mas não é muito comum utilizar o much em frases afirmativas, tá bom? So, there isn't much pollution in my country. And another one, there's a little milk in the jug. There's a little milk in the jug. Então, há um pouco de leite. There's a little milk. Então, aqui no sentido de um pouco, né? A gente não pode usar o a few. A few é só para coisas contáveis, ok? There's a little milk in the jug. Ok, pessoal? Bom, vamos ver então essas quantity words, então. Vamos fazer uma rápida revisão do que nós vimos. Quais podem ser utilizadas com qual tipo de substantivo, né? Só para a gente fixar bem. Então, olha lá. Primeiro a gente diz as primeiras aqui. Used with both countable and uncountable nouns. Então, usadas com ambos substantivos, né? Nouns. Countable and uncountable. Então, substantivos contáveis e incontáveis. Quais que a gente pode usar com os dois, né? A gente pode usar o a lot, a gente pode usar o any e a gente pode usar o none, ok? Now, used only with countable nouns. Quais que são apenas usadas com os substantivos contáveis? A few e many, ok? A few e many. Claro que a gente poderia também incluir aqui o few, né? Poucos. Now, used only with uncountable nouns. Agora, usados apenas com substantivos incontáveis. Uncountable nouns. A gente tem o a little e o much. Então, toda vez que for a few quando for contável, a gente tem que usar o a little quando for incontável. E toda vez que for many quando for contável, a gente substitui pelo much quando for incontável, tá bom? A ideia, né, a tradução é bem próxima, só muda realmente se o substantivo é contável ou incontável, tá bom, pessoal? Bom, vamos praticar um pouquinho isso que nós vimos então, completando as lacunas aqui, né? Então, a gente vai utilizar muito aqui as perguntas how much e how many, que significa quanto ou quantos, né? Quanta ou quantas, sempre dependendo se o substantivo é contável ou incontável, né? Então, olha só, how much ou how many people? O que é que vocês acham? People, countable or uncountable? People is countable, so how many? How many people? Quantas pessoas? Agora eu quero usar o verbo haver. There mais o verbo to be. Mas como é pergunta, o verbo to be vem na frente do there, não é isso? Então, quantas pessoas existem em Nova York? E agora a gente usa o is there ou are there? Lembram-se? Quando é contável, né? People, então está no plural, a gente vai usar o are, não é isso? How many people are there in New York?
How many people are there in New York? E agora, então, a resposta, se a gente usou o are na pergunta, claro, né? Aqui fica fácil. There are, há, existem. E agora, muitas com many ou muitas com much? Também, né? Se a pergunta foi com many, claro, porque people é contável, a gente também vai usar o many aqui na resposta, ok? So, how many people are there in New York? There are many. Há muitas. There are many, ok? Another example. How traffic. Now, traffic. Traffic is countable or uncountable? Traffic is uncountable. So I have to use much, correct? So how much traffic is there or are there in Serra da Saudade? Is there or are there? So traffic is uncountable. So I have to use singular, right? Singular. So how much traffic is there in Serra da Saudade? How much traffic is there in Serra da Saudade? Quanto tráfego há na Serra da Saudade? Bom, o que é Serra da Saudade, professor? O que você foi trazer? É Nova York, tudo bem. Mas o que é? Não, pessoal, só joguei na Wikipédia aqui. Aproveito, se por acaso tem alguém aí de Serra da Saudade, aproveito para mandar um abraço, tá? Mas Serra da Saudade, né, pelo que eu vi aqui, né, uma pesquisa rápida no Google, é o menor município do Brasil, tá bom? O menor, né, com menos habitantes, né? O menor, desculpa, o menos populoso, né, do Brasil, então é o que tem menos habitantes. Então, é só por isso que eu peguei como exemplo, né? Imagino que lá não deva ter muito trânsito, ok? So, how much traffic is there in Serra da Saudade? A gente vai usar o a lot ou o none? Primeiro, os dois podem ser utilizados com uncountable nouns? Sim, eu posso usar os dois, né? Tanto o a lot quanto o none são quantifiers, né? São determinantes de quantidade que a gente pode utilizar tanto com contáveis quanto com incontáveis. Então a diferença não vai estar aqui. A diferença é o contexto mesmo, né? Coloquei uma foto aqui de uma cidade bem deserta, né? Claro que eu realmente não sei como é lá, foi só um exemplo. Então a gente vai, claro, dizer que não há tráfego algum, não há trânsito nenhum. Como é que a gente diz isso? Primeiro, não fazemos a dupla negação, né? Então a gente vai fazer primeiro o there is, né? Porque é singular, porque é incontável. E aí a gente usa o none, ok? O none já é uma palavra negativa, tá bom? Então não há nenhum. Na verdade a gente está dizendo aqui há nenhum trânsito, ok? Mas, e claro, na hora de traduzir, no português a gente faz a dupla negação, não é isso? So there is none. Não há nenhum, ok? Now, how parks? Can I count park? Yes, park is countable. Look here, it's in the plural, parks. So, how many parks are there in your town? How many parks are there in your town? É tudo no plural aqui, né? E o many, porque parks é contável. Quantos parques há na sua cidade? How many parks are there in your town? There, any. E se tem o any aqui, provavelmente, então, isso vai ter que estar na negativa. E como é que eu digo, então, não há nenhum? Né? A gente pode usar o there aren't any. There aren't any. Não há nenhum. Não há parques na minha cidade. There aren't any. Então, eu poderia ter dito, né? There are none, né? Há nenhum. Ou não há qualquer, né? Seria uma tradução ao pé da letra de there aren't any. Não há qualquer parque, né? There are none ou there aren't any, sempre com o are, porque parks are countable, ok? Bom, vamos lá então, continuando. Now, noise. Is noise countable or uncountable? Uncountable. So, how much noise is there in your house? How much noise is there in your house? There is, né? Tudo no singular, porque é incontável. E agora, a few ou a little? Eu quero dizer, há um pouco de barulho. Só que como é incontável, a gente vai usar o a little, né? There is a little noise in my house. Há um pouco de barulho na minha casa, ok? And finally, how rooms, né? Que room pode ser quarto ou cômodo, né? De forma mais genérica, né? Então, quantos cômodos, né? Is it countable or uncountable? It's countable. So, how many rooms are there in your house? How many rooms are there in your house? There are, né? Agora tudo no plural. There are a few ou a little. If it's countable, we say there are a few. Há alguns. There are a few, ok? Há alguns. Tá joia, pessoal? Então, a ideia que eu queria passar para vocês nessa aula era essa, né? É um tema não tão simples, né? Porque se distancia em algumas coisas do português,
mas eu acho que com o tempo a gente vai praticando e se acostumando então a utilizar, né, os countable and uncountable nouns, né, os substantivos contáveis e incontáveis, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas então ao longo das aulas hoje nós já abusamos, né, utilizamos bastante coisa já em inglês, né, em vários momentos, então isso é bem legal, é muito importante que a gente faça isso cada vez mais, é claro, para que a gente faça então essa transição das aulas em português, né, onde eu ainda falo muito português, para as próximas aulas lá do intermediário, que serão totalmente em inglês, tá joia, pessoal? Bom, é claro que o Básico 2 ainda está só começando, nós temos muitas aulas pela frente ainda no Básico 2, mas é importante a gente ir se acostumando, então, a algumas partes das aulas, principalmente aquelas partes mais repetitivas, né? Que a gente, então, vá massificando, né? Vá utilizando mais o inglês para vocês aí acostumarem o ouvido e se prepararem, então, para a continuação do nosso curso, tá legal? Bom, pessoal, na próxima aula, então, eu quero conversar com vocês sobre o Past Continuous, ok? Que é um novo tempo verbal, nós já vimos o Present Continuous, não é isso? Então, na próxima aula eu quero falar para vocês, né? Mostrar para vocês como é que a gente monta uma frase no Past Continuous, né? Então a estrutura gramatical, e também para que é que serve, é claro, né? Não adianta a gente aprender a fazer e a utilizar alguma coisa, né? Se a gente não sabe para que é que isso serve, né? Então, em quais contextos, né? O que é que nós podemos dizer e comunicar, então, utilizando o Past Continuous, tá? Um tempo verbal bem tranquilo, é claro, né? Como nós já vimos, né? O Present Continuous e também já vimos, né? O Simple Past, né? Do verbo to be. Então a gente já sabe conjugar o verbo to be no passado e já sabemos o Present Continuous. Vocês verão que o Past Continuous será bem simples, né? A parte de gramática dele é bem tranquila para nós, né? O mais importante realmente será a gente aprender em quais contextos, né, utilizá-lo então. Tá bom, pessoal? Espero contar então com a audiência de todos vocês na próxima aula. Volto a agradecer muito, né, todas as mensagens que eu venho recebendo. Muito obrigado de verdade, estou muito feliz, né, com esse retorno que vocês me dão. Se tiverem qualquer dúvida, então não hesitem, podem postar aqui. Eu terei um grande prazer em responder, né, e tentar então tirar as dúvidas de vocês. Tá joia, pessoal? Eu peço mais uma vez, se gostaram do vídeo, por favor, me deem um like aqui embaixo. E contem para os amigos, né, sobre esse trabalho que nós fazemos, que é totalmente gratuito. Muito obrigado a todos, um grande abraço, see you all next class.